O que será que significa ser uma pessoa próspera de verdade? Se a primeira coisa que apareceu na cabeça foi dinheiro, bom, essa análise aqui vai propor uma ideia que pode mudar tudo. A gente vai desvendar um mapa para uma vida realmente rica, que se baseia em 10 pilares que, olha, vão muito além da conta bancária. Ok, vamos direto ao ponto, a pergunta fundamental que move toda essa nossa conversa. Afinal, o que é prosperidade? Para muita gente, a resposta é quase automática. É ter grana, ter bens. Mas, e se essa for só uma pecinha do quebra-cabeça? E se a verdadeira prosperidade for algo muito, mas muito mais profundo e completo? E aqui está a virada de chave. A prosperidade, por essa ótica, é uma combinação de propósito, de equilíbrio e de impacto positivo. Ou seja, a pergunta muda completamente. Em vez de ser o que se tem, passa a ser quem se é. E mais importante, que diferença se faz no mundo. É uma visão muito mais potente, concorda? A nossa jornada por esses pilares vai ser dividida em 4 partes, tá bem? A gente começa lá dentro com a fundação interior. Depois, a gente constrói a ponte para a ação, para em seguida alcançar a conexão maior e, por fim, refletir sobre o legado da prosperidade. Vamos nessa? A primeira etapa da nossa jornada é, sem dúvida, a mais crucial de todas: a fundação interior. Sabe, tudo aquilo que a gente constrói no mundo externo começa aqui, dentro. Sem uma base interna que seja realmente sólida, qualquer sucesso lá fora é frágil, pode desmoronar. E essa fundação se apoia em 4 pilares essenciais. Primeiro, o porquê de tudo, que vem com propósito e clareza. Depois, o quem somos nós, com o autoconhecimento. Em seguida, o como a gente lida com as coisas, com a gestão emocional. E, por último, o jeito de enxergar o mundo, com uma mentalidade de abundância. Vamos explorar cada um deles. O primeiro pilar, então, é o propósito. Saber por que a gente faz o que faz dá direção para tudo na vida. A clareza funciona que nem uma bússola interna. Sem ela, qualquer ventinho leva a gente para outro lugar. Com ela, não. Mesmo nas maiores tempestades, o norte está ali claro. E a motivação para seguir em frente, essa fica inabalável. Aí vem o autoconhecimento. Pensa bem, sem entender os próprios valores, as forças, as fraquezas, as decisões acabam sendo baseadas no que os outros esperam, né? Conhecer a si mesmo é o ponto de partida para a gente poder alinhar o que a gente faz com o que a gente é de verdade. É o que nos livra daquela armadilha da autossabotagem. O terceiro pilar é a gestão emocional. E olha, não é sobre não sentir as coisas, muito pelo contrário. É sobre não ser controlado pelos sentimentos. Emoções bem gerenciadas são a diferença entre uma reação no impulso, que pode destruir tudo, e uma resposta consciente, que nos torna mais fortes, mais resilientes. É a habilidade de navegar as ondas da vida sem deixar o barco afundar. E para fechar essa fundação, a mentalidade de abundância. É a diferença entre ver o mundo como uma pizza com fatias contadas ou como um banquete sem fim. Essa mentalidade simplesmente troca aquele medo da falta, da escassez, pela confiança no fluxo da vida. E isso transforma concorrentes em parceiros e o medo em curiosidade. Então, ponto crucial é este aqui. Uma vez que essa fundação interior está bem estabelecida, sabe, com um propósito, autoconhecimento, uma mentalidade forte, aí sim é hora de construir a ponte para o mundo externo, a ponte para a ação de verdade. Chegamos na segunda etapa, a ponte para a ação. É exatamente aqui que todo aquele trabalho interno começa a se transformar em resultado que a gente pode ver, que a gente pode tocar. É como pegar a planta de uma casa e finalmente começar a levantar as paredes. E essa ponte, ela é sustentada por 3 motores superpotentes: a força da disciplina e da consistência, o apoio que vem dos relacionamentos saudáveis e a capacidade de se adaptar do aprendizado contínuo. São as ferramentas que transformam a visão em realidade. Esse ponto aqui é fundamental. Prosperidade não é tipo ganhar na loteria, sabe? É o resultado de pequenos esforços, feitos todo santo dia, com intenção. A disciplina faz a gente começar, claro, mas é a consistência que constrói impérios, seja na vida pessoal ou profissional. Uma verdade que não dá para fugir: ninguém prospera sozinho. Tentar é como remar num oceano sem ajuda nenhuma, não funciona. Relacionamentos saudáveis são o vento que enche as nossas velas. Cultivar esses vínculos é, na verdade, investir numa rede de apoio, de mentoria, de colaboração, onde o crescimento de um acaba impulsionando o de todos. O terceiro motor é a curiosidade. O mundo não para, ele muda o tempo todo. E prosperar exige que a gente evolua junto. A curiosidade é o combustível para essa jornada.
É o que mantém a mente aberta, adaptável, pronta para inovar. Cada coisa nova que se aprende não é só mais uma ferramenta, é um passo em direção a mais liberdade de escolha e de ação. Ok, com a fundação interna sólida e a ponte para a ação bem construída, a gente chega na terceira parte da jornada, a conexão maior. É aqui que a prosperidade vai além do eu e encontra um significado muito mais profundo. E esses 3 últimos pilares dão propósito a todo o resto. A energia da saúde integral, o sentido da espiritualidade e conexão e o impacto da contribuição e legado. Vamos ver como tudo isso se encaixa. Sabe, não adianta nada construir um império se não houver saúde para aproveitar, né? Saúde integral significa cuidar do corpo, com movimento, com boa alimentação, cuidar da mente, com descanso, e da alma, com práticas que nos alimentam por dentro. É o combustível para uma vida próspera que se sustenta a longo prazo. A espiritualidade, e aqui não importa se é religiosa ou não, é o que nos conecta a algo maior que nós mesmos. É o que nos dá aquela sensação de pertencimento, de paz interior, que acalma a mente no meio do caos e fortalece a fé no caminho que a gente escolheu. E aqui a gente chega no ápice da prosperidade. O sucesso pessoal vira uma ferramenta para algo maior. A pergunta deixa de ser o que eu posso ganhar e se torna como eu posso contribuir. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que se acumula para si, mas pelo impacto positivo que se gera no mundo. E isso tudo nos leva à nossa conclusão: o legado da prosperidade. O que, afinal de contas, fica depois que todo o trabalho foi feito? Qual é o resultado final dessa jornada tão completa? A mensagem final, então, é que a prosperidade de verdade é uma estrutura toda integrada. Os pilares internos sustentam as ações externas, e tudo isso junto serve para construir um legado de impacto. Não é um troféu que se conquista no final, mas a própria arquitetura de uma vida bem vivida. E para encerrar, fica uma reflexão final, uma provocação. Se a prosperidade real não é medida pelo que se acumula, mas pelo que se deixa para trás, a pergunta que realmente importa é esta: qual é a história que a nossa vida está escrevendo no coração das outras pessoas?